estudo, né, as 4 fases do casamento. E a primeira fase do casamento, né, como nós estamos com uma sequência de estudos relacionada ao casamento, nós podemos aqui dividir essa vida conjugal em 4 fases, né? A fase da ilusão e do encantamento, a fase da revelação e do conhecimento, a fase da decepção ou arrependimento e a fase da aceitação e maturidade, né? A fase da aceitação e maturidade. Na fase da ilusão e do encantamento, né, enquanto o romantismo está à flor da pele, a admiração é muito grande. A sensação dos recém-casados é ótima, né? Isso é um período que acontece pré-casamento e no início do casamento, né? Essa fase da ilusão e do encantamento, né? E ela sendo iniciada antes, isso é o que leva, de fato, os jovens a contrair matrimônio, né? E se tornarem ambos uma só carne e prometerem, né, viver um ao lado do outro para todo sempre, né? Isso até uma promessa bíblica, né, uma palavra bíblica, que os casamentos eles não devem de maneira nenhuma ser desfeitos, né? E essa fase do encantamento, essa fase da ilusão, em que os jovens se atraem um pelo outro e está ali sentindo o melhor prazer possível de estar junto, leva a se tornarem um casal em Cristo Jesus, né? Nesse momento, as pessoas não percebem as diferenças que há entre um e o outro, né? Não importa os defeitos, estão sempre perdoando, estão sempre relevando alguma coisa e estão prontos até, se possível, passar fome juntos para desfrutar dessa paixão, desse amor que mantém em suas vidas. Planos para uma prole, ou seja, prole muitas vezes até ilimitada. No nosso passado, nos dias dos nossos antepassados, dos nossos avós, das pessoas de antes, né, a questão da prole, ela não tinha limite. As pessoas tinham prazer de construir uma família enorme, grande. Conhecemos famílias com 17 pessoas, inclusive uma pessoa do nosso ministério, né, Manuel Alves de Queiroz, ele teve uma família com, parece-me que 17 filhos, né, entre outros, né, a minha mãe mesmo, ela chegou a ter 11 filhos, né, mas esses planos eram traçados de maneira que não tinha como murmurar de maneira nenhuma, porque era o prazer da união conjugal, né, aquela virtude, aquele desejo, aquele amor, né, que envolvia os dois, aquela ilusão, aquele encantamento, né, fazia com que eles projetassem ter uma família grande e próspera. Hoje é diferente, existe o amor, a ilusão, o encantamento, mas, no entanto, há uma limitação na criação de filhos, né? A maioria das pessoas só querem ter até 2 filhos, né? Mas mesmo assim, na primeira fase do casamento ou pré-casamento, né, existe uma ilusão enorme, um encantamento em que as pessoas não percebem as diferenças que há entre ambos, não importa os defeitos, eles estão sempre prontos para perdoar, né? Estão sempre prontos para perdoar. Mas depois, com o passar do tempo, aí é que exige dos casais, né, um momento de oração, uma meditação na palavra de Deus, né, a busca de um aconselhamento por pessoas mais experientes, porque na segunda fase do casamento, já passando o primeiro período, aí surge as revelações e o conhecimento um do outro, né? Aí vai despertando de fato o entendimento com relação ao comportamento um do outro, né? Isso gera muitas vezes, né, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque com o passar do tempo vai se descobrindo virtudes, defeitos, gostos, preferências, aptidões e temperamento, né? Essas coisas vão fluindo, né, aos poucos, vai sendo revelado, né? As pessoas vão passando a ter conhecimento já na segunda fase
do casamento, né? E isso, como descobrindo as virtudes, a pessoa vai de fato admirar o seu cônjuge, porque vê como ele procede, digamos, o esposo, da maneira como ele ajuda a esposa, como ele cuida para estar sempre com as facas afiadas, consertando certos móveis, né, uma habilidade de sustentar a casa no sentido financeiro e outras coisas. São virtudes que muitas vezes, né, a pessoa nessa segunda fase da revelação e do conhecimento passa a perceber com mais seriedade na vida do cônjuge, tanto do esposo como da esposa, né? Percebe-se as virtudes, mas também percebe-se os defeitos, né? Muitas vezes roupas espalhadas pela casa, pés nos móveis, né? Uma desorganização tamanha, né? A falta de banho nas horas certas, o lavar das mãos a fazer alguma atividade, e são alguns defeitos que muitas vezes a pessoa passa a ver no outro, incluindo também aqueles defeitos que no momento não lembramos e alguns que não é necessário mencionar. Mas nessa segunda fase do casamento, em que as coisas estão sendo reveladas, né? Então revela-se as virtudes, mas também os defeitos, os gostos, né? Muitas vezes o esposo gosta de assistir o futebol, a esposa gosta de assistir um filme, né? O esposo às vezes gosta de ficar em casa, já a esposa gosta de sair no final de semana para um almoço fora, né? O esposo gosta de estar com os amigos, muitas vezes a esposa gosta de ficar sozinha lendo um livro, né? Então há uma diversidade de gostos, de preferências, né? De aptidões, né? Envolvendo também uma descoberta tremenda no temperamento. Muitas vezes, enquanto está na primeira fase da ilusão, do encantamento, né? Não se percebe tantas coisas, pois o que foca mesmo é o prazer de estar juntos um ao outro, dialogando, conversando, acariciando, brincando, e assim por diante, trocando afeto, é o que de fato importa. Mas já na segunda fase do relacionamento, em que as pessoas vão se conhecendo melhor, aí surgem estas descobertas, nessas revelações de virtude, defeito, gosto, preferência, aptidões, temperamento, né? Muitas vezes a paixão na primeira fase é tão grande que as pessoas não chegam a reclamar um outro, nunca chega a se agredir nem com palavras, pois não quer de maneira nenhuma ofender um ao outro, né? Mas depois, com um certo tempo, a partir da segunda fase, começa a perceber, muitas vezes o esposo se torna agressivo por qualquer coisa, em outro lado o esposo se torna uma pessoa lenta, não tem iniciativa nem decisões próprias para exercer as suas atividades domésticas, e a sua atividade conjugal, a sua atividade emocional, e isso vai descobrindo, florando na vida do casal e trazendo sérios problemas e sérios prejuízos. Daí entra a segunda etapa, né? A terceira fase do casamento, que é a fase da decepção e do arrependimento, né? Como eu falei no início da segunda fase, é neste momento que os casais eles devem procurar, com certeza, uma pessoa, um aconselhamento de pastor, por exemplo, pastor, missionária, de pessoas mais velhas, de larga experiência, de casamentos duradouros, né, que tem passado por uma diversidade de provas, né, na vida, mas tem conseguido superar tudo e estar junto. Até muitos têm conseguido aí comemorar as bodas de ouro, né, 50 anos de casado. Isso é louvável, tanto diante da sociedade como diante de Deus, pois o casamento foi uma instituição criada para sempre, né? Portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a sua esposa e serão ambos uma só carne, né? Em algumas partes da Bíblia, né, nós vemos a palavra de Deus determinando que um só está livre do outro com a morte, né? Com a ausência física eterna, né? Mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque aqueles que meditam na palavra de Deus, que lê a Bíblia, que procura ter um aprofundamento nos ensinamentos das cartas paulinas, das cartas de Pedro, né? E assim por diante, segundo o Novo Testamento, ele encontra base sustentável para o seu casamento, base essa, não, mesmo que venham os problemas, as dificuldades, que se descubra os defeitos, que se descubra
os gostos, as virtudes, as preferências, as aptidões, né, descubra o temperamento do outro e muitas vezes cheguem a reprovar, mas nas Escrituras Sagradas encontra-se base suficiente para alicerçar o casamento. Isto é, se crer na palavra de Deus, se ler, se procurar obedecer, se fazer como ela manda. Em primeiro lugar, a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como aos seus próprios corpos, assim como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela, né? E também manda que a esposa reverencie o seu marido, ame o seu marido, para que também, dessa forma, ambos se complementem em seu relacionamento. E nesta fase de decepção e de arrependimento que todo casal passa, não venha um casal dizer que não teve momentos difíceis no seu relacionamento conjugal, pois isso seria você pôr um fardo nas costas dos casais mais novos que estão passando por problema. Não deve aconselhar uma pessoa com mentira, mas com realidade, com verdade. Todo casal passa por problemas. E quando você está passando por um problema, a melhor solução, como já falei, é buscar uma pessoa de larga experiência para os orientar de ambas as partes, né? Então, se você passa por um problema, não é porque o seu casamento é diferente dos outros, é porque você está passando pela terceira fase do casamento. Esta é uma fase conhecida como fase de decepção, fase de arrependimento, mas é uma fase que, quando aparece as frustrações, ofensas, implicações, né, impaciência entre o casal, cobranças, né, e decepções por estarem na terra, né? Muitas vezes se decepciona por estar na terra diante das situações difíceis que encontram em seus relacionamentos conjugais, né? E através do aconselhamento, através do estudo bíblico, né? Através da oração, muitas vezes através do jejum, pedindo a Deus para que faça algo, o oriente, ou revele o melhor caminho para o casal, com certeza você terá um desempenho melhor e passará a se tornar uma pessoa mais segura, mais madura em seu casamento, né? A fase de número 4 é a fase da aceitação e da maturidade, né? Já que a terceira fase nos traz decepção e arrependimento, na quarta fase, que deve ser a última fase de um relacionamento, ele traz aceitação e maturidade, né? Quando duas pessoas se unem, ele passa pela primeira fase do relacionamento, que é a ilusão e o encantamento um pelo outro. Vem a segunda fase, que é das revelações. É nessa segunda fase que de fato as pessoas passam de fato a se conhecer um ao outro, descobrir os defeitos e as virtudes, né? Vindo a terceira fase, pelas virtudes, traz um bem-estar entre o casamento, mas os defeitos também floram, e isso traz decepção e arrependimento na terceira fase. E vindo à quarta fase, né, aí o casal, ele deve, louvado seja o nome do Senhor, buscar a compreensão e aceitação dos fatos da maneira que melhor for possível aceitar, trazendo com isso a maturidade conjugal, né? E quando você vê um casal que tem completado as bodas de ouro, né, ele tem passado por essas fases em seu casamento, mas ele tem se aperfeiçoado na fase da aceitação e da maturidade, né? Onde as pessoas ali passam a compreender de fato o porquê das mudanças, o porquê das virtudes, o porquê dos defeitos, o porquê dos gostos, das aptidões, do temperamento, e passa a traçar ali métodos, né? Métodos para que ambos possam se aceitar, né, de maneira não agressiva, mas de maneira compreensiva, e de maneira que o relacionamento passe novamente a se tornar como cordão de 3 dobras, né? O cordão de 3 dobras, ele de maneira nenhuma virá romper, virá quebrar. Se for só uma dobra, ele quebra com facilidade, mas quando o escritor Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele comparou o casamento com um cordão de 3 dobras, onde que eles se unem, e ali
adquire força suficiente para romper as adversidades, para romper os problemas, para de fato dar continuidade e sequência ao matrimônio. É lamentável que venhamos a ter conhecimento de casamentos desfeitos, né? Eu posso dizer que um casamento desfeito faz parte de uma pessoa que não tem uma verdadeira convenção, né? Não foi convertido verdadeiramente e não acredita ou não aceita os princípios bíblicos, né? E não quer carregar a sua cruz cada dia, não quer negar a si mesmo para fazer segundo a vontade da palavra de Deus. Isso é uma falha do ser humano e muitas vezes tem pessoas que querem justificar isso como o ato positivo, o ato correto. Está completamente criando as suas próprias leis e dizendo que está agindo em nome de Deus, né? Isso de fato não é uma atitude de um verdadeiro cristão, pois o verdadeiro cristão seria exemplo, deveria ser exemplo para a sociedade, exemplo de superação, exemplo de perseverança, exemplo de aceitação, exemplo de maturidade, de arrependimento, exemplo de perdão, exemplo de convivência por toda a vida, né? Então, que a graça e o amor de Deus seja contigo e que o Espírito Santo possa ser o orientador da sua pessoa que nos ouve através deste conselho aqui relacionado às 4 fases do casamento: a fase da ilusão e do encanto, a fase das revelações e do conhecimento, a fase da decepção e do arrependimento e a fase da aceitação e da maturidade. Aceite o seu cônjuge, né, como ele é. Exija mudanças, é natural que exija, né? Ambos devem exigir mudanças, né? Mas é preciso que tenhamos a compreensão, tenhamos o amor de Cristo um para com o outro e também exercitamos o perdão para que desta forma se solidifique um verdadeiro casamento. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos ouvir uma faixa musical e logo após estaremos encerrando o programa de hoje. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Prepara um vídeo, meu Deus.